Já temos cantado hinos de louvores, já temos ouvido, Senhor, testemunhos, tantas coisas o Senhor tem feito por nós. Se nós fôssemos só falar do que o Senhor já fez, Pai, nós passaríamos a noite, dia, semanas, e tantas coisas, tantos livramentos que o Senhor tem concedido para cada um de nós. E um dos maiores milagres que o Senhor tem feito na nossa vida é nos ter nos mantido puro nessa mensagem, não estarmos contaminados com nenhuma doutrina errada. Enquanto muitos estão contaminados, doentes, aqui está um povinho que está sã de alma. Oh Deus, isso é o mais importante, Senhor. Nós podemos muitas vezes estar todo arrebentado por fora, mas a nossa alma está sã. Isso, Senhor, é o que nos ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós nesse momento, enquanto vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vivifique ela em nossos corações. E que possamos, Pai, ver o momento que nós estamos vivendo, Senhor. E que o Senhor nos dê força, Senhor, a cada um dos nossos irmãos. Lembramos do irmão William e também do irmão Billy, os quais não puderam estar nessa noite, Senhor. Que nesse mesmo exato momento, que a virtude e o poder e a bênção desse culto, Senhor, possa alcançar os Teus filhos, Pai. Que eles possam receber força divina, Senhor, para caminhar nessa jornada, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos nos colocar em pé e ler a Bíblia, aonde foi anunciado em segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos começar no versículo 1, aonde diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver
e abundarem essas coisas, não vos deixareis ociosos, olha só, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há essas coisas é cego, não havendo-o longe, havendo esquecido da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vocação e a eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Podem sentar. Glória a Jesus. Nós meditamos já uma escola ali na cidade de Passo Fundo, baseado nessa mensagem, a estatura de um varão perfeito. E ela está sendo gravada, está sendo colocada no canal que nós temos da igreja, e muitos irmãos já têm ouvido, e ela é de grande aproveito para nós, porque é uma mensagem de ensinamento. E como nós acabamos de ouvir e ler aqui, o apóstolo São Pedro falando, ele disse: porque se em vós ou em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarei ociosos, se essas virtudes estiverem em nós. Não vos deixarei ociosos, nem estéril no conhecimento. Isso é, Deus daria entendimento para você. Nós entender as coisas. Graças a Deus, porque só vai receber isso quem entender. Você precisa entender. E Deus, através do seu grande poder e misericórdia, nos tem revelado essas verdades. Nós somos pessoas que compreendemos essas coisas. Agora ele continua dizendo: pois aquele em quem não há essas coisas, em que não tiver essas virtudes, ele disse, é cego, nada vendo ao longe. Pode ver perto, mas longe não consegue enxergar. Havendo esquecido da purificação dos antigos pecados. E nós vamos falar um pouquinho baseado nesse assunto, natureza divina, que é a natureza do Cordeiro. O profeta diz, aqui no parágrafo 34, ele diz assim que Deus, o Deus Santo, não pode tolerar pecado. Assim que nada, nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus. Logo, Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Então aquele Filho deu sua vida. E a célula de sangue de Deus quebrou-se para que a vida saísse do sangue para nós. E por meio desse sangue nós somos limpos. Ontem nós falamos ali em Erechim, estamos meditando ali sobre companheirismo com Deus. Tem que ser através do sangue. Quando Deus olha para nós, mesmo sendo pecadores, Ele olha através do sangue. E quando nós estamos debaixo do sangue, então nós estamos protegidos. Deus olha, falando da novilha vermelha, Ele fala que o vermelho sobre o vermelho, olhando o vermelho sobre o vermelho, se vê branco. Os nossos pecados podiam ser vermelhos,
Mas olhando pelo sangue se torna branco. Deus olha para nós e nos vê limpo. Por isso que nada acontece conosco. Olha só, porque você está debaixo do sangue. É uma mensagem muito tremenda, essa mensagem de companheirismo, que nos faz nós saber que nós precisamos estar em companheirismo com Deus, mas é só debaixo do sangue. De outra forma nós não temos. Mas o irmão Branham diz que por meio desse sangue somos limpos, e agora nosso sangue, nossa vida que veio por meio do desejo humano, o sangue de Jesus Cristo limpa e muda a nossa natureza. Porque, irmãos, é assim, todos nós precisamos dessa mudança. Um é de um jeito, um tem uma natureza mais forte. E muitas pessoas falam dos signos. Ah, mas aquele signo não dá para, porque é difícil. Deixa aquela pessoa nascer de novo. Deixa aquele signo, ou aquela pessoa que tem aquele signo diferente, passar pelo processo do novo nascimento e ter a natureza de Cristo, para ver se ele não vai ser manso e humilde. É isso que precisa passar. Graças a Deus por isso. O profeta disse que Moisés era um homem terrível, nervoso, bravo, mas Deus deu um jeito de amansar ele. E essa é a maneira que Deus faz, é trocando essa natureza. E nós precisamos ter a natureza divina. Então vem o profeta de Deus mostrando isso. Ele disse: o sangue de Jesus Cristo limpa e muda a nossa natureza por meio do envio do Espírito Santo. Então entramos na natureza divina. Então chegamos a ser a morada de Deus. Agora pensa o que tem que acontecer para Deus morar. Você ser o templo, a morada de Deus. A morada do Criador. Veja, Jesus disse: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Assim conhecemos como Deus está em sua igreja. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo. Agora, como que nós vamos tomar o lugar de Cristo? Que isso é, em outras palavras, não é que nós vamos deixar ele de lado, é ele vir morar em nós, fazer as obras que ele fazia. Se tem alguém que está fazendo a obra de Cristo, hoje é a noiva. Não tem outro povo. Não é o anjo que está fazendo isso, é a noiva eleita de Deus, que passou pelo processo do novo nascimento. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Isso aqui é maravilhoso, meditar nessas coisas. Então veja só, conhecendo como Deus está em sua igreja, a igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando em cumprimento o seu ministério. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. As mesmas obras que Cristo fez, fará também. E um pouco mais, e o mundo não me verás, porque, porém vós me vereis, eu estarei convosco em vós até a consumação dos séculos. Cristo em vós. E a Bíblia diz, Estevão falando de Salomão construindo o templo. Salomão edificou casa, construiu aquele templo, todo mundo sabe como foi construído, a maneira que foi construído, foi a forma que Deus o desenhou. Mas o Altíssimo não habita em templos construídos por mãos humanas. Não é nessas paredes. Não é numa igreja.
Ele disse: o céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor: qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 7, versículo 47. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Um corpo me preparaste. Deus mora na estrutura ou na estatura de um homem. Olha onde Deus mora. Refletindo-se naquele ser, a adoração perfeita. Deus em nós, nós sendo o seu tabernáculo. Manifestando-se. Deus se manifestando. O irmão Braga vem dizer assim: nós poderíamos ficar nesse ponto do estudo por muitas horas, falando sobre isso, que Deus, Ele mora em você, em nós. Você é a morada de Deus. Note que Deus em cada era sempre tem refletido ao homem. Foi Deus ali em Moisés. Observe, Moisés teve um momento, nasceu como líder, tal como Cristo. No tempo que nasceu houve perseguições de recém-nascidos, tratando de encontrar tal como foi com Cristo. Quer dizer, todos eles refletiram a Cristo, era Cristo neles. E esse tempo ele foi um legislador, como também Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte recebendo o mandamento e logo desceu. Cristo permaneceu 40 dias no deserto e logo regressou. Era um tipo de Cristo. E o irmão Brana diz, quando Moisés estava lá, desceu, ele disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Jesus disse: mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério. Então ele continua dizendo: todas essas coisas foram Deus refletindo-se em todos esses homens. Observe, José nasceu um varão espiritual. Entre os seus irmãos, todos foram homens bons, todos foram patriarcas. Os irmãos de José foram homens bons e patriarcas. Mas quando José veio, ele foi diferente. Ele podia ver visões, interpretar sonhos, e ele foi odiado por seus irmãos, por causa do seu dom. Seus irmãos lhe odiavam por causa da mesma obra que Deus lhe havia dado que cumprisse na terra. Tudo estava apontando para a cruz. Todos aqueles patriarcas, todos aqueles profetas, tudo estava apontando. E também ele foi vendido por quase 30 peças de prata. Gênesis 27, 28. Por seus próprios irmãos. Como Jesus também foi vendido. Jogado em uma cisterna. Foi levantado da cisterna e foi assentar à destra de Faraó. E ninguém podia chegar a Faraó, o homem que controlava o mundo daquele dia, senão por José. Ninguém pode chegar a Deus senão por Cristo. Não importa onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, e nem quão importante era a sua ocupação, todo mundo tinha que se dobrar diante de José. O joelho se dobrava. E o profeta diz: um dia desses, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo, quando nosso José descer da sua glória, era um tipo. Naquele dia do seu trabalho já não terá importância. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Filho de Deus. E isto é certo.
Podemos ver isso claramente em Davi, como um rei rejeitado, foi destronado por seus irmãos, que o seu próprio filho subiu ao Monte das Oliveiras e, contemplando a cidade de Jerusalém, chorou, e ali estava o seu próprio povo, o qual havia servido-lhe e lhe havia ensinado acerca de Deus, e o seu próprio povo expulsou-lhe e lhe tiraram as coisas, e cuspiram e zombavam dele. Sendo rejeitado, subiu ao monte. Que tipo tão perfeito do Filho de Deus! 800 anos antes, e também ele foi um rei rejeitado entre seu próprio povo, assentado no Monte das Oliveiras, chorando sobre Israel, o Jerusalém, como um rei rejeitado. Quem foi? Quem foi esse homem? Deus refletindo-se naqueles profetas. Então veio o que era a perfeição. E em verdade foi Deus entre nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, foi Deus entre nós. E desde aquele tempo ele tem refletido em sua igreja deste lado do Caldeus e lá do Calvário. Todos nós estamos tratando de chegar a esse lugar, que é a morada, o tabernáculo de Deus. Agora note. O profeta continua lendo a escritura que nós lemos, ele diz: vamos nós também pondo nisso com toda diligência, acrescentar a nossa fé virtude, e a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, que é o amor. Porque se em nós houver abundarem essas coisas, não vos deixarei ociosos, e nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja aqui o que o profeta de Deus fala sobre isso. Ele diz: Pedro tem nos dado aqui o contorno geral de como chegar àquele lugar. Qual lugar é esse? De ser a morada de Deus. Amém. Agora você vai ver, irmãos, que muitas pessoas podem ter virtudes, e nem ser cristãs. O profeta traz isso para nós. Ele disse: eu quero dizer isso a gente que tem uma porção dessas virtudes. A pessoa tem conhecimento, que é ciência. Muitas pessoas são calmas, têm temperança, paciência. Eu não sei como é que aquele homem tem tanta paciência, que aguenta tanta coisa, que às vezes nem professa ser um cristão, mas tem essas coisas. São virtudes. Agora, nós estamos estudando isso num culto de lição, de culto dominical. Isso aqui é ensinamento, irmãos, para nós. Graças a Deus. Nós precisamos conhecer essas coisas, irmãos, porque essas naturezas têm que estar em nós. Se nós não chegarmos a isso, não vamos ao arrebatamento. E nós estamos aqui para preparação para o arrebatamento, não tem outra coisa. Nós não viemos aqui simplesmente para alegrar nossa alma. Com certeza nossa alma vai alegre, mas às vezes nós temos que sair de cabeça baixa e dizer: Senhor, me ajude, que eu possa ter esta natureza. Eu quero ter a natureza de Cristo, eu quero ser como Tu. Você já viu um filho que quer ser como o pai? E Deus é o nosso Pai. Mas o irmão Brana diz: isso é verdade. Há pessoas que têm uma porção dessas coisas que nem sequer fingem ser cristãs. Por isso não serve.
É como um corvo tratando de injetar penas de pavão real em suas asas para assim ser um pavão real. O corvo começa a colocar penas, algumas penas ali. Sou um pavão real. É bonito um pavão real, né? Quem já viu um pavão real? É lindo. Mas um corvo colocar penas nele e fingir que é. Por isso, irmãos, aqui está o segredo de tudo. É mudar a natureza. Amém. E nós estamos falando sobre natureza divina. Que nós precisamos desta natureza. Amém. Para que então possamos refletir a sua imagem. Aleluia! Então veja, o profeta vem falando sobre essas coisas e eu quero ler, e nós vamos meditar, porque isso é bom para nós. Amém. E você vai saber que você não está injetando nada em si. Nós temos que ser o que nós somos. O irmão Branham diz, e fazendo isso traz desgraça para si mesmo. Seria melhor ficar como corvo. É como essa gente que fora de ordem. É como essa gente que trata de experimentar essas coisas, mesmo não sendo cristãs. Tudo está fora de ordem. É como uma árvore de sicômoro tratando de produzir maçã. Não se pode fazer. Ou mesmo seja uma árvore que não pode produzir maçã, é como um mulo tratando de fabricar lã. Já pensou um mulo? Não tem como. Tratando de ser ovelha, quando é um mulo, pode ser que trate de agir como ovelha, porém de todos os modos é mulo. E ele diz, eu posso comer como a ovelha. Olha só, ele pode ir lá comer, pode largar no potreiro lá, junto, vai estar comendo, pastando, mas ele não vai produzir lã, porque a natureza é diferente. Eu posso comer como ovelha, posso fazer isso e aquilo como ovelha, não importa o que você possa fazer, tem que ser uma ovelha para produzir lã. A ovelha não fabrica lã, ela tem lã porque ela é ovelha. Isso está dentro da natureza dela. Aleluia. Há muita gente que diz, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Nunca, irmão. É mudar a natureza. E isso é só Deus que pode fazer. Através do novo nascimento. Então veja só, há muita gente que procura, diz, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Vou dizer, não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A ovelha não se pode nem mesmo ordenar que fabrique lã. Ela produz lã e eu faço porque é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito Santo. Amém. Aquilo está dentro de você. Não é algo que você diz, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo. Não é você. É o Espírito Santo dentro de você que não deixa você fazer essas coisas. Tem lugares, irmãos, que o Espírito Santo não leva você. Ele não deixa você ir. Quando você vai em determinado lugar onde o Espírito Santo não está, não foi o Espírito Santo que te levou lá. Deus nos ajude a ser guiados por Ele. Amém. Aleluia! Então veja, quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito Santo. Você não os fabrica, não pode fingir.
Não vá procurar ser algo que você não é. Unicamente seja o que deve ser, e logo isso cairá em seu lugar. Você tem ouvido as pessoas dizerem ser, e logo isso cairá em seu lugar. Deixa eu ver. Tenho ouvido ver as pessoas dizer: agora que eu me unirei à igreja, eu devo deixar de parar de mentir. E ali no trabalho, ali é tratando de fabricar algo, e não se pode fazer. Assim sendo, não há necessidade de fazer tal esforço. Tal como o mulo não pode produzir lã, tampouco um urubu pode comer junto com a pomba. Pode você imaginar um urubu sentado ali dizendo: eu sou uma pomba? Ele estaria todo fora de ordem. Assim é um homem que professa ser algo que ele não é. Não se pode fazer, não pode uma pessoa dizer: ó, eu devo ter virtude, eu terei, eu devo que viver piamente, assim o farei. Você unicamente está injetando a si mesmo penas. Ainda que eu esteja ao seu alcance, não se pode colocar penas num pássaro de outra classe. Isso não serve. Mostra quão hipócrita é tal ave. Vê você, pode imaginar o urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba e dizendo: olha, eu sou uma pombinha. Bom, isso aqui é o Brando que está dizendo para nós. Todos sabemos que é o urubu. Podemos ver que é urubu, e assim é quando procuramos fabricar uma vida cristã, ser o que nós não somos. Não se pode fazer isso. A primeira coisa que é necessária ou necessita é ser nascido de novo. Aleluia! Aqui está o ponto principal, para que então essas virtudes possa fluir de você, sem esforço, sem você dizer: eu tenho que ser, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter virtude. Que o irmão Brana vai explicar para nós o que é fé. O profeta vai mostrar para nós o que é virtude, o que é poder de Deus. Algo que sai de você, que você pode transmitir às outras pessoas. A temperança, o conhecimento, isso sai de dentro de você quando você realmente nasce de novo. Você tem piedade. Piedade é temor de Deus. Nós sabemos que piedade não é aquele dozinho. O profeta nos mostra mais para frente nessa mensagem. Não, piedade é temor. E quando essa natureza divina está em você, você tem temor de Deus. Temor de não errar o alvo, de não sair fora da estrada. Oh, Deus nos ajuda. Aleluia! Então, irmão Brana diz: necessita-se ser nascer de novo, tem que ser transformado. E depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Agora, vá na via correta, diz o irmão Brana. E agora já não tem que se preocupar pelas penas. Não precisa mais botar uma peninha aqui para ser parecido. Nasce. Aleluia. Aleluia. Não precisa dizer: agora eu vou ser bonzinho, não. Aparecem os frutos. Aleluia. Aparece, aquilo começa a fluir em você. E aí muitas pessoas: não, mas ele era isso, era aquilo. Não, aquele homem velho morreu e agora nasceu um novo.
E aí ele tem essas virtudes. Agora ele tem esses frutos. Aleluia, que está saindo dele, sem ele forçar. Coisa boa é isso, né? Aleluia. É não precisar fazer força para ser cristão. Mas eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser. E chora, e ora, e ora, e ora. Bom é orar. Mas não é isso. É deixar Deus mudar essa natureza. Que a natureza divina venha em você. Então você simplesmente segue livremente. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, essas coisas. Então, agora já não tem que se preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesma quando você tem renascido. Sim, Senhor, como sempre tenho dito, se você toma um porco e lava completamente, e lhe põe um traje fino e solta. Hoje até porquinhos estão criando de estimação, né? E bota topinho, e bota perfuminho, cheirosinho, e carrega aquele porquinho para lá, para cá. Porquinho, larga ele ali na terra, você vai ver onde ele vai. Vai para o barro. Quando vê, você tem que ir lá lavar tudo de novo, e não tem, bota perfuminho de novo, daí um pouquinho, larga de novo. É a natureza. Mombrana estava ouvindo um programa de rádio essa semana falando sobre as pessoas pegam um cachorrinho e fazem aquele. É um cachorrinho beijinho na boca pra cá e coisinha ali e tal. Cachorro. Mas se ele vomitar, pode ser o cachorro mais caro do mundo. Se ele vomitar, ele vai comer o vômito dele de volta. Ele volta para o seu estado, é a natureza. Assim é a pessoa que não é nascido de novo. Pode tentar fabricar uma coisa, mas quando chegar a hora, se não for, vai voltar para o mesmo lodaçal. Vai chegar, por isso que precisa de um novo nascimento, precisa de uma mudança na vida. Então as coisas têm que morrer, o velho homem tem que morrer, para que então o novo possa nascer. Você tem que se tornar uma nova criatura. Oh Deus. Então o irmão Brana continua falando do porquinho, ele diz: você lava completamente, põe um traje fino e o solta. Ele regressará diretamente ao lamaçal, de nada lhe serve banho, porque ele é porco. E sua natureza é revolver na lama. Você tem que mudar sua natureza, e logo os demais cairá em seu lugar. A gente tem que ser renascido, isso é transformados. Amém. Tem que haver uma mudança. E você diz, irmão Brana, eu conheço a tal vizinha e ela nunca tem feito nenhum mal. Ela é uma boa mulher. Ó, tal como tal homem, ele é um bom homem, nunca fez dano a ninguém. Nunca fez nada de mal. E isso não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que nasça de novo. Oh, glória a Deus. Jesus disse, na verdade, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o profeta diz que ver o reino de Deus é entender. Não consegue entender essas coisas. Você diz, eu não posso ver isso. Quer dizer que você não entende. O homem natural não pode compreender. Por isso que tem que ser o novo homem. Tem que ter um novo nascimento que o natural não consegue. Passa por cima de todas essas verdades. Nós estamos lendo os selos ali com os irmãos dos cultos das quarta-feiras. E o profeta fala sobre isso. Precisa de revelação de Deus para compreender essas coisas. Ou senão essas verdades passam por desapercebidos. Não consegue, passa por cima. Mas deixa uma pessoa que aquilo entra no coração lá.
muda a sua vida. Todas essas verdades são novas para ele, é vida para ele. Ele regozija com isso. Ele diz amém a toda a verdade de Deus. Aleluia! O homem natural não pode entender porque a gente cristã grita. Nem pode entender como muda a linguagem de uma pessoa e uma pessoa chega a falar em língua. Nem pode entender como a glória de Deus vem sobre os olhos de um homem e ele chega a ver as visões e dizer certas coisas, certas pessoas o que devem fazer. Lhe dirá coisas que estão por vir. O assim diz o Senhor fez conosco ontem à noite. A mente natural procura arrasvar as coisas. O que fez? Que classe de truque está empregando? Vem a um homem falando em língua e logo também interpretando e dizendo certo membro do corpo exatamente o que fez e exatamente o que deve fazer. E eles pensam que é um truque nisso, que é algo que já planejado entre as pessoas, porque tem o verdadeiro que vem de Deus. E Deus nos ajude a ter o verdadeiro. O verdadeiro se cumpre. Deus ainda se manifesta através de línguas também. O verdadeiro, a maneira correta de Deus. O que as pessoas hoje fizeram, uma coisa, as denominações pegaram isso e fazem com que isso, um cavalo de batalha. A coisa principal, o principal é a palavra. Amém. Aleluia, isso que fala conosco. Amém. Mas Deus ainda faz essas coisas. E o profeta diz, um homem falando em língua e logo também interpretando, dizendo a certo membro do corpo exatamente o que ele fez. E eles pensam que é um truque, que é algo planejado entre as pessoas. Não o podem entender até que tenha nascido de novo. Quando é renascido, então está em ordem para ter companheirismo, porque é uma nova criatura. Aquele caráter suspeito e duvidoso que tinha antes já está morto. Agora ele é uma nova criação. Além do mais, ele agora não tem que acrescentar nada, porque tudo já está acrescentado. Amém. Você viu? Vamos acrescentar nossa fé, virtude e conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Não é você acrescentando isso. Quando vem o novo nascimento, isso já vai sendo colocado em você. Automático. Aleluia! E nós estamos caminhando para isso. Deus está preparando essa noiva para isso, para estar na estatura completa de Cristo. Aleluia. Deixa eu terminar com isso aqui. Então o profeta vem dizendo, além do mais, ele agora não tem que acrescentar nada, porque tudo está acrescentado automaticamente. A vida cristã, irmãos, não é uma coisa imposta, é automático. É algo assim, automático. A coisa está acontecendo, você não precisa estar manivelando as coisas. Aquilo é em você. É como você levanta a mão, que assim é automático. Você vem na sua vida, você levanta a mão, você baixa a mão, você deita, senta. Você tem vontade de sentar? Você senta, não precisa ninguém pegar e dobrar teu corpo assim. Senta, levanta. Não é assim, o automático? É uma coisa assim. Vocês não estão compreendendo? Não é uma coisa que tem que pegar, que nem esse caderno aqui, que eu tenho que virar a folha. Se fosse automático, ela virava sozinha. Assim é quando a vida cristã se torna, você tem um novo nascimento, essas coisas vêm automático. Vai acontecendo na sua vida. Os frutos, quando vê, começa a aparecer uma florzinha, uma folhinha. De repente começa uma florzinha. E de repente começa uma bolinha pequenininha ali, ó, já é uma frutinha.
E quando vê, já é uma fruta. Tudo isso tem processos. Agora nós não vamos exigir uma coisa que está em processo. Vocês não estão compreendendo? Nós chegamos aqui, o irmão não tem virtude, o irmão não tem ciência, o irmão não tem amor fraternal. Mas se você está no processo. É isso, porque às vezes nós estamos num degrau mais alto e nós vamos olhando para o outro que está num degrau mais baixo. Não é isso que às vezes acontece? Não, mas não pode. Como é que esse irmão não tem paciência? Não, nós estamos no processo. E sabe que quem começou essa obra foi Deus. E se Ele começou essa obra, essa é a obra que Ele vai aperfeiçoar. Quer dizer, levar nós à perfeição. E essa é a questão de cada culto. Nós vimos aqui, nós olhamos assim e pensamos, alguma coisa está faltando. E nós voltamos e Deus automaticamente vai trabalhando nós daquilo ali, e de repente a florzinha aparece mesmo. E você olha ali, já está bonitinha. De repente cresceu e já deu frutos. Nós falamos sobre isso ali, irmãos, que é ter companheirismo com Deus. Não é no ato, não é somente no santo lugar. Nós temos que estar na glória de Shekinah, nós temos que estar véu adentro. Véu adentro é lá onde o maná permanece, não apodrece. É lá onde a vara seca reverdece. É lá onde ela floresce, é onde ela produz frutos. Na presença de Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. É estar na presença de Deus. Para que então possamos produzir isso. Essas virtudes. Amém? Já está bom por hoje. Que Deus nos abençoe. Que Deus conserve essa graça e que nós possamos, nem como diz o nosso irmão, um pouquinho por dia, mas chegar lá. Amém. Que essa mensagem seja um pouquinho de ânimo para você. Amém. E vontade de chegar lá. Amém. Nós vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu estou estudando essa mensagem, um profeta envergonhado, falando sobre Esdras. Uma mensagem muito poderosa, mas Deus não permitiu ainda nós meditar ainda com ela, ainda aqui. Mas é muito maravilhosa, e eu tenho olhado e visto essas coisas. Isso tem deixado a gente temeroso e dizendo: Senhor, me ajude, Senhor. A condição do mundo, que o mundo está vivendo. É uma hora de corar nosso rosto e dizer: tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós temos falado da Tua palavra. A mensagem ela é tudo para nós. O Senhor fala conosco, nos corrige, nos exorta. Mas o Senhor quer mostrar para nós, Pai, como nós devemos fazer para chegar lá. E nós vamos chegar lá. Eu sei que cada um que está aqui vai chegar. Porque nós estamos no caminho, Senhor. E por estar no caminho, o Senhor nos levará. Nós não queremos forçar nada, Senhor. Não deixa nós sermos hipócritas, tentando agir aquilo que nós não somos, mas que nós possamos deixar que a natureza de Cristo habite em nós. Então as coisas irão ser para o seu devido lugar. Eu sei que o Senhor nos ajudará, Senhor. E nós estamos confiando inteiramente no Senhor. Que o Senhor pode fazer isso por nós. O Senhor já fez por nós. Mas estamos confiando, Senhor, que o Senhor nos dará
fé suprema para a hora suprema, Senhor, para nós alcançar essa promessa que vem do Senhor. Pai, ajuda cada irmão nessa noite. Sele essas palavras em nossos corações, neste último culto de ceia deste ano, Senhor. Que isso possa ficar como um marco, Senhor, nós lembrando desta pregação, dessa palavra. E, Senhor, enquanto nós vamos vir para a mesa da ceia, que nós possamos vir como vencedores, Senhor. Foi um ano que passou, Senhor, mas o Senhor nos guardou em todo esse período, Senhor. E agora viemos com gratidão no nosso coração, dizendo obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor deu de vencer mais um ano. E agora, Senhor, se existir mais um, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós perseverarmos firme na Tua palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.